Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, rubro-negros! Hoje a gente não está num dia aqui pro Boteco do Mengão tão maravilhoso assim. Tivemos uma notícia boa durante a semana, mas ontem, infelizmente, demos um mole e o Boteco do Mengão, inclusive, tomou o seu primeiro gol. Aliás, tomou 3 logo de uma vez, né? Tivemos a derrota para o Bragantino, lamentável, mas eu vou aqui dar a palavra aos destaques dos meus amigos. Obviamente, o meu fica sendo esse jogo de ontem, o jogo do Flamengo e Bragantino, que a gente vai comentar aqui ao longo do encontro. Walter Ferreira Filho, sua opinião, meu caro. Bom dia, pessoal. Como já disse o Igor, né, o Boteco perdeu a invencibilidade, tomou 3 gols. O Flamengo perdeu a invencibilidade, mas o nosso destaque vem, como sempre, falando dos outros esportes, que a gente sempre traz uma palhinha. E hoje, além de falar dos resultados da semana, a gente vai falar um pouquinho sobre as contratações do basquete do Flamengo. Perfeito. Marcelo Rosenthal, meu amigo, seu destaque. Não vou dar destaque, não. O Flamengo perdeu ontem, tô puto, não quero falar sobre destaque nenhum, não. Vamos lá, segue em frente. Isso. Como dito aqui em off, né, Walter? O Rosenthal, ele acha que ele tem habilidade de improvisar, né? Olha só. Galera, antes de mais nada, mais uma vez estamos aqui e pedimos a você aquele like. Você deu like no nosso vídeo, deixe seu comentário com feedback, seja tanto de elogios, mas também de críticas, algo que a gente possa melhorar, temas que a gente possa falar, que atende mais aos nossos amigos. E também se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que a gente subir um vídeo novo, são semanais por enquanto, quem sabe no futuro a gente diminui o intervalo aí, você seja notificado desses vídeos novos, beleza? Meus amigos, eu acho que o assunto inicial, vamos começar por onde dói. Vamos começar falando da derrota de ontem. A gente está fazendo esse vídeo aqui agora no domingo de manhã. Ontem o Flamengo foi derrotado no último lance do jogo pelo RB Bragantino, time lá do Red Bull, né? Onde a gente perdeu de 3-2 no Maracanã. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o jogo. Eu vou só já jogar aqui, vou jogar uma bomba, né? A minha bomba é: o gramado do Maracanã tá um pasto. O campo de várzea que tem na esquina da minha casa é menos irregular que o gramado do Maracanã. Isso tem que ser resolvido. É inacreditável que um clube de ponta com a estrutura que o Flamengo tem não consiga resolver uma questão básica, que é o gramado do Maracanã. Isso é absolutamente inacreditável. Walter, sua opinião sobre o jogo de ontem, o que você tem a acrescentar? Já fiz o meu desabafo aqui. Igor, compartilho com você a ideia do gramado Maracanã. Eu acho um absurdo ficar o tempo todo se reclamando do gramado. E assim, o Flamengo não toma nenhuma atitude, ou seja, contrata a empresa dá jeito no gramado, o gramado fica uma porcaria, para um time técnico que precisa de um bom gramado. A gente assiste os jogos da Euro, sim, a grande maioria num bom gramado. O gramado talvez de Sevilha não esteja muito bom, mas onde a bola rola, a bola não quica. Sim. E o gramado Maracanã realmente está muito, muito ruim. Quanto à partida, eu acho que o Flamengo tem que aprender a matar jogo, né? Ele não pode ter tanta oportunidade e não definir jogo. E uma coisa que eu achei muito ontem, até por causa da presença do Muniz, né, é que o Flamengo jogou muita bola alta na área. O Flamengo me parecia sem muita decisão, sem muito poder de decisão, e levantou muita bola alta na área, que não é a característica do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo peca por algumas coisas que a gente falou, tomada de decisão, uma bola que o Vitinho podia ter chutado, ele resolveu cruzar, outra que ele podia ter dado para o Mateuzinho na linha de fundo, que o Mateuzinho passa junto dele, ele prefere um chuveirinho, uma bola numa posição muito pior, se o Mateuzinho fosse o fundo, pegaria a defesa ao contrário. E eu acho que o grande problema do Flamengo é isso, essa bola não está chegando, se vai jogar cruzando, essa bola tem que vir do fundo para fora, para dentro do campo. Ela não pode vir da quina da grande área. Chuveirinho, bola de quina de grande área, você está pegando a defesa saindo sempre. Então a defesa tem grande vantagem. E outra coisa que parece que o time não atentou nas cobranças de escanteio. O Cleiton já ficava posicionado para sair da bola. Então tem que ter uma jogada alternativa para esse tipo de situação. Se o goleiro vai sair do gol e eu não vou conseguir que meus atacantes cabeceiem, eu tenho que fazer uma jogada diferente. Eu acho que faltou isso. E algumas falhas individuais, né? Do Bruno Henrique, que prende a bola demais naquele lance que dá o terceiro gol.
Eu acho que no segundo gol, o Arão devia ter encostado no Hurtado, não deixar o Hurtado cabecear, ele quis cortar a bola ao invés de tentar com o corpo, né, tirar o espaço do Hurtado cabecear. O próprio Rodrigo Caio, no terceiro gol, tenta cortar a bola, quando talvez atrapalhar o atacante fosse ali mais importante. Outra coisa que o Flamengo tem que aprender, né? Tá no fim do jogo, o time adversário puxou o contra-ataque, faz falta. Claro. Faz falta faz parte do esporte. Eu fiquei aqui... vai tomar cartão amarelo, paciência. Eu fiquei aqui, eu já vou abrir aqui, inclusive a gente abre aqui o espaço para o Rosenthal falar, mas eu fiquei aqui em casa gritando, falei, pelo amor de Deus, para a jogada. E você tinha um moleque, por exemplo, como o Max, que ele até acho que tem uma oportunidade, em algum momento ele chega perto do cara que estava com a bola no meio campo, e, cara, o cara que entra uma vez na vida, outra na morte, que fosse até um vermelho, raro, cara, dá uma entrada ali criminosa, para a jogada, claro, não acaba com a carreira de ninguém, não quebra a perna de ninguém. Podia segurar, né, Igor? Puxa o cara, assim, isso, exatamente. A gente tem o problema da ilusão de ótica da televisão. Talvez ele tivesse mais longe um pouquinho. Mas tem que fazer a falta, E o Flamengo está deixando para fazer falta em cima da área. Não, mas o Arthur, quando cruza, por exemplo, se alguém diminuir e faz a falta, acabava logo a jogada. Entendeu? Já acabava ali. Aí pelo menos você pegava uma bola parada com um time todo organizado para se defender. Walter, eu concordo praticamente com tudo que você falou. Eu acho que, da minha parte, o pior desempenho para mim foi o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique foi o pior em campo, a meu ver. O que é muito ruim, de certa maneira, porque o Bruno Henrique ele estava jogando numa posição que eu acho que era para ele render melhor, né? Porque ele tá ali como segundo atacante, para ele fazer gol e tudo mais, e eu achei que ele foi mal. Então isso até me dá um receio, porque, por exemplo, o Michael, quer dizer, o Michael eu já não comento, né? Porque cá entre nós, o Michael não comenta, o Michael não é jogador de futebol, então eu ignoro. Desculpa aqui até, de certa maneira, se eu pareço ofensivo, mas é que o Michael, ele tem algumas falhas muito, muito graves. Ele tem uma falha de execução, ele falha de tomada de decisão. São algumas coisas que me parecem muito graves, entendeu? Não é jogador para o Flamengo. Não é jogador para o Flamengo. Desculpa aqui se de repente alguém que nos assiste tem afeição por ele, ou até de repente, se isso chega aos ouvidos dele. A minha intenção aqui não é ofender ninguém, mas eu acho que não é jogador do Flamengo, ele erra demais. Então, assim, comentar sobre o desempenho do Michael, eu não vou nem me estender, porque eu acho que fatalmente ele vai mal. Mas eu acho que o Bruno Henrique, dentro da expectativa, porque eu não espero muita coisa do Michael, o Bruno Henrique foi muito mal, achei ele muito mal. Achei o Gerson um pouco apagado, o Vitinho no primeiro tempo me agrada um pouco, mas no segundo tempo para mim cai muito. Eu acho que tem um momento no final do primeiro tempo que ele erra um passe, que reclamam dele, que ali vira a chave. Ele passa a tomar a decisão errada, passa a errar passe como não vinha errando, e aí pronto, aí você perdeu o Vitinho. Quando isso acontece num jogo, sinceramente, eu sou técnico, eu tiro o Vitinho, porque já virou a chave. Ele já não tá mais jogando bem. Acabou. Então eu tiraria o Vitinho. Agora, para mim, o mais grave, o Flamengo, parece até que o Flamengo jogou mal com tudo que eu tô falando. O Flamengo dominou o jogo, a verdade é essa. O Flamengo dominou o jogo. Eu tive uma discussão em outro grupo, onde as pessoas falaram, um camarada falou, a CBF, ela estuprou o Flamengo, a CBF, ela tá operando o Flamengo e tudo mais, porque levou os jogadores. Eu falei, galera, olha só, eu sou prático, pragmático. Então, assim, é o que tem. E com o que tem a gente dominou. Tem que ganhar com o que tem. E a gente dominou o jogo. A gente não pode ficar falando da CBF. Porque eu acho que o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo perdeu, fez 2 gols. E perdeu pelo menos 3 chances absolutamente claras de gol. As 2 de Rodrigo Muniz são praticamente na pequena área. A outra é uma bola quicando no escanteio, que ele está equilibrado com o tempo, ele resolve colocar. Tudo bem, nada contra ele colocar, mas ele erra. Aí também perde um gol de cabeça no segundo tempo, e o Bruno Henrique perde aquela bola de cabeça também, aquele gol de cabeça no segundo tempo, realmente na pequena área. Então são praticamente 3 bolas dentro da pequena área, de cara pro gol, o Flamengo perdeu. Fora as outras, né, que chegou perto, mas não dá pra deixa eu fazer um comentário. Perdido. E uma coisa que eu noto, né, esse goleiro Cleiton é um goleiro bastante irregular. Eu vejo, às vezes, ele tomar alguns gols horrorosos. Mas impressionante como ele agarra bem contra o Flamengo. No ano passado já foi a mesma coisa. Ele fechou o gol contra o Flamengo, tanto em Bragança Paulista quanto no Rio de Janeiro. É uma coisa impressionante como ele resolve agarrar contra o Flamengo. Ontem ele fez algumas defesas dificílimas. Bolas rasteiras, bem no canto. Cara, assim... Não, os 2 chutes do Muniz, aquele chute do Muniz no canto, que ele foi buscar...
E também depois, e antes, aquele primeiro chute, foi na verdade o primeiro chute perigoso do Flamengo no jogo, aquela porrada do Muniz na entrada da área, que ele vai buscar também. Foram dois defesados. O Rasteiro, então, meu Deus, que agilidade que ele teve. Mas enfim, eu acho que o Flamengo, ele só perdeu porque não matou o jogo, teve oportunidade para matar o jogo. Eu acho que o terceiro gol, ele é muito condicionado já àquele bumba meu boi, aquele meio que desespero do Flamengo tentar o gol. Todo Claro que o mundo lá Bruno na Henrique frente. erra, isso, o Bruno Henrique erra, claro, mas já estava todo mundo tentando. Ninguém calculou que poderia tomar um contra-ataque. E aí, óbvio, naquela condição ali, se calculou errado, alguém tinha que parar a jogada. Alguém tinha que fazer uma falta. Eu Né? acho que o Flamengo achou que o juiz ia deixar concluir aquele ataque e acabar o jogo. É, pode ser. Pode Porque ser. já tinha passado do Tinha tempo. Então, eu passado, acho que foi O 52, ele Flamengo tinha achou dado 3 assim: minutos. a gente vai até o ataque, quando perder a bola, já era, acabou o jogo. Só que não contava do juiz dar a chance do Bragantino fazer o contra-ataque. Pois é, E aí toma o gol porque o time está todo desarrumado. exatamente. Todo mundo fora do lugar. Mas aí, é isso. Vamos abrir aqui espaço para o nosso amigo Rosenthal. Meu amigo Marcelo Rosenthal, português para concursos. Né? Marcelo, microfone fechado. Vamos lá. Bom, algumas considerações. Eu discordo em relação a algumas coisas. Eu acho meio agressiva a maneira como vocês falam o Michael mesmo. Eu sinceramente acho. Ele é um profissional. Eu não gostaria que alguém falasse de mim como se está falando do Michael. Esse é o primeiro aspecto. Ele é um profissional, ele vive disso. Eu acho que ele, enfim, algum respeito ele merece. Isso é o primeiro aspecto. Segundo, a CBF depauperou o Flamengo, sim. Porque realmente o Michel não estava jogando bem, como não estava jogando bem ontem o Bruno Henrique, como não estava jogando bem ontem o Vitinho. E quem é que estava no banco de reservas para substituí-los? Então, na realidade, o Bruno Henrique é titular, tudo bem, mas o menino que fez os gols, o Rodrigo, é reserva, o Michel é reserva, o Vitinho é reserva. Eles, na realidade, é que deveriam substituir os titulares. Então, você joga um campeonato, aí você olha para o banco de reserva, tem que colocar um menino que você vê claramente que não está pronto para entrar. O Max não tem condições. Naquele jogo, né, lá naquele nosso grupo de professores para concurso, né, professores flamenguistas, no primeiro dia, o Max entra e faz aquele golaço. Naquele dia eu falei, esse garoto não está pronto para jogar ainda no time profissional. Ele pode se tornar um excelente jogador. Eu acho que tem que acontecer com ele o que aconteceu com o Rodrigo Muniz, ser emprestado, rodar por aí. O Michel tá pronto? Eu acho que o Michel está mal aproveitado. O Michel jogou. Foi considerado um dos melhores jogadores do campeonato de 2019. Uhum. Não. Então, Ele tá pronto? Tá pronto? Eu acho que ele está mal aproveitado. Eu não acho que o Michel tenha sido inferior ao Vitinho ontem. Sinceramente, eu acho que foi a mesma coisa. O Bruno Henrique, inclusive, como você me falou, foi muito mal também ontem. Eu acho que o Michel tinha que jogar do lado direito. Inclusive, que era a visão como que o Jorge Jesus tinha em relação a ele. Que era para jogar como ele seria o reserva do Everton Ribeiro, jogando na ponta direita. Ele tem problemas, ele tem deficiências com o pé esquerdo. Quando ele dribla para a linha de fundo, ontem ele até fez uma jogada boa, quando ele conseguiu driblar a linha de fundo, cruzou de esquerda. Mas geralmente ele erra o cruzamento de esquerda. Por isso que ele puxa sempre para o meio para tentar o chute. Né? Ele tem deficiências com o pé esquerdo. Mas ele foi destaque. Ele foi destaque lá no Goiás, já que você citou o destaque jogando pela esquerda. Pelo lado esquerdo. Mas o Jesus enxergou nele o jogo pela direita. Bom, tem duas coisas. Então o Max... Então, a gente perguntou se ele estava pronto. Você falou que ele estava sendo mal aproveitado. Ele está sendo aproveitado exatamente na posição que ele se destacou. Ele está sendo aproveitado exatamente na posição que ele se destacou. O segundo aspecto que eu acho em relação ao que aconteceu ontem, o melhor jogador do Flamengo no banco de reservas, eu estava conversando isso com minha filha aqui, com a Júlia, o melhor jogador do banco de reservas que estava ontem no Flamengo é o João Gomes. E não foi aproveitado. Quando o Flamengo fez 2-1, você tinha vários jogadores mal no jogo. Logo depois, o Bragantino quase faz um gol. Tava muito na cara que tinha que colocar o João Gomes ali para reforçar o meio-campo, porque o meio-campo não marcou nada. Aliás, é um jogo estranho. Um jogo que o Flamengo levou 3 gols e fez 2. Aí você fala, bom, então o ataque funcionou bem e a defesa funcionou mal. E eu não acho que tenha acontecido exatamente isso. Os zagueiros, eu acho que o time do Flamengo, do Diego para trás, foi todo muito bem. O Mateuzinho jogou bem, o Rodrigo Caio jogou bem, o Ilharão jogou bem, o Felipe Luiz jogou bem. O Diego muito bem, como sempre.
Do Gerson para frente, o único que jogou alguma coisa foi o Muniz, que fez os 2 gols. O resto não fez nada. Então por que se a defesa jogou bem, por que levou tantos gols? Porque o meio-campo não está marcando nada. O time não está jogando com intensidade. Estoura tudo na zaga. Não, o primeiro gol, além de tudo, o primeiro gol foi um gol espírita, né? Foi um gol espírita. Hoje houve entrevista do rapaz, o cara falou mesmo que foi sem querer. Não, ele falou ontem no intervalo do jogo. Né? Foi no intervalo do jogo, enfim. Então, cara, e futebol, o Campeonato Brasileiro também tem isso, né? O Campeonato Brasileiro também tem isso. A vantagem é essa, num dia de azar você perde. O Flamengo jogou melhor, perdeu 250 chances, mas você recupera com o decorrer do campeonato. O problema você fica em dúvida se você consegue recuperar quando os seus jogadores, quando o Flamengo vai jogar mais 8, 9 rodadas sem seus titulares. Aí entram os reservas e o Flamengo não tem os reservas dos reservas. Quando o Michael não joga bem, quando o Vitinho não joga bem, você não tem quem colocar no lugar deles. Foi o que aconteceu ontem. Né? E eu falei, eu até estava conversando mais uma vez, eu estava conversando com a Júlia, e eu acho que o Rogério Ceni arma muito bem o time. O Flamengo está muito bem organizado. Eu acho isso. Eu olho, você vê um padrão de jogo tático, organizado, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Mas eu acho que ele tem deficiências na hora de fazer substituições. Quando ele tem que mudar o jogo. E ontem, quando ele colocou o Max, a sensação que eu tive é até de desconhecimento do elenco. Por exemplo, a gente sabe que o menino, o Ramon, já jogou de ponta esquerda. Ele é lateral esquerdo? Mas já jogou de ponta esquerda. E o Ramon já deu respostas positivas. Sempre que entra, dá respostas positivas. Não é? Então, por que não colocar o Ramon na ponta esquerda? Ou por que não colocar o Ramon, não, perdão, o garoto. Não, lateral esquerdo. Ramon. Hã? Ramon. Não, outro menino. René. Não, é o Ramon mesmo, perdão. Isso é falta de cachaça, hein? O Ramon mesmo, lá na lateral esquerda. Ou por que não colocar o René na lateral esquerda e botar o Felipe Luiz no meio de campo? Ou seja, mas aquele menino ele não poderia ter entrado naquele momento. Se você via que ele não está pronto mesmo, a bola queima os pés. E, por exemplo, ao contrário do que acontece com o Michael pode até errar muito e não está acertando mesmo, mas ele pega a bola e ele tenta fazer alguma coisa, ele tenta driblar, ele pode até ser todo esculhambado, mas ele não se omite. O menino, aí é que existe uma diferença. O menino está se omitindo. Ele pega a bola e quer se livrar logo dela. Entendeu? Quando o jogador não arrisca uma jogada, você vê que ele não está pronto ainda para assumir aquela responsabilidade. Quem arrisca a jogada no Flamengo? Quem arrisca a jogada no Flamengo? Todo mundo arrisca. Todo mundo arrisca? Arriscar não é só o drible. Arriscar é um lançamento mais longo, é uma enfiada, como o João Gomes fez no jogo passado, que ele enfiou para o Mateuzinho. Também quando o Mateuzinho corre, né, buscando espaço vazio para receber na frente. Então, isso é arriscar. Você estar dentro de um jogo. Você enxergar um espaço e correr para receber a bola, sabendo, não tendo a certeza se você vai receber ou não. Eu só não consigo entender, eu só não consigo enxergar onde que cabe, por exemplo, a classificação de que o Maxi ele se omitiu ou que ele não entrou no jogo, que ele não participou. Eu acho que foi o seguinte, eu acho que o que está se fazendo, de certa maneira, me parece um antagonismo. Bom, o Michael estava ali, ele é um cara que tenta tudo, né? Erra grande parte do que tenta. E aí entra um cara que entra no esquema do time, de tocar a bola. E ele está se omitindo. Olha, eu não acho que o Max foi brilhante, longe disso. Mas eu acho, sinceramente, que melhorou. Parou de perder a bola ali. Porque eu acho que o tempo todo se perdia a bola. O Flamengo ele é um time que trabalha com posse de bola. O importante no Flamengo é não ficar desperdiçando a posse de bola. E outra coisa, ontem, claramente, eu não sei aqui se vocês concordam, mas ontem me pareceu muito claro que não dava mais a bola para o Michael. Não dava mais a bola para o Michael. Simplesmente os jogadores estavam de frente para ele tinha condições de receber e forçavam o passe em outro lugar. O Flamengo ele trabalha com triangulações, vira e mexe ele faz triangulação, simplesmente com o Michael não estava se fazendo mais triangulação. O Michael, em dado momento, ficou isolado na ponta esquerda e só uma vez o Diego virou a bola para ele. Isso. Ele estava livre o tempo todo. Isso. E a bola não estava indo para ele. Exatamente. E quando o Max entra, o Max começa a participar do jogo. Cara, ele não foi brilhante? Não foi. Primeiro, até porque o Max não é ponta esquerda.
tá? Ele foi utilizado ali. Agora vamos lá. Deixa eu falar uma coisa aqui. Primeiro, eu pedi desculpa em relação se de alguma maneira eu fui ofensivo no caso do Michael. Então, o sabão aqui, eu acho que se faz desnecessário. Agora, eu acho só meio engraçado como assim, eu não posso, por exemplo, criticar o Michael, de que ele tem deficiência e tudo mais, mas eu acho que pode falar que o Rogério não conhece o elenco. Ué, cadê o respeito, então, ao profissional? Ele não conhece o elenco? Você acha realmente que a gente está aqui, de fora, assistindo um ou outro jogo, a gente conhece mais o elenco do que o cara que está lá todo dia trabalhando? Ah, isso é uma espécie de Olha, brincadeira. Isso me parece um Deixa eu desrespeito. fazer só uma colocação antes. Rapidinho, deixa eu o só Ramon terminar. nunca foi Deixa eu utilizado terminar. pelo. O Porque Ramon o nunca Rogério foi não utilizado pelo gosta. Rogério. Ponto. como O ponta Rogério esquerda. não gosta. O Rogério não gosta do Ramon. Isso não é desconhecimento, isso é predileção. Ele está no sub-20, inclusive. Eu Isso acho não que é ele jogou ontem pelo desconhecimento. sub-20. Isso não é desconhecimento. Isso é predileção. O Rogério não gosta do Ramon. Aí a gente pode questionar isso. Agora, por exemplo, já que eu tenho que ter respeito com o Michael, então acho que ele tem que ter respeito com o Rogério. Porque dizer que o Rogério desconhece é dizer que o cara não sabe fazer o trabalho dele. Então é a mesma coisa. Você usou palavras mais bonitas, mas falou a mesma coisa. Porque o que ele, na Eu não acho, verdade, não. tem ali Eu quero é que o Rogério continue no desconhecimento, Flamengo. Só. é Eu tô predileção. vendo Ele não eu gosta do tô vendo Ramon. um defeito no trabalho dele, que é. Eu acho que ele não conhece ainda totalmente o elenco, Você sustenta apesar de já isso? estar lá há muitos meses. Você acha Eu que é acho, sinceramente, desconhecimento? Ele quando não ele bota o não Ramon vê. porque ele Por não exemplo, conhece as talvez ele qualidades não do Ramon? saiba que o Rodinei possa jogar de ponta direita. Você O acha que Rodinei isso é já jogou hoje. desconhecimento? Você acha que um cara que respira futebol, ele não viu os jogos do Ramon, ele não viu o Ramon treinando, ele não viu o Ramon no sub-20? Você acha que um cara que respira futebol não viu o Rodinei já jogando de ponta direita? Cara, é questão de predileção. Assim, Bom, desculpa, mas Vamos usar um termo mais se ele ligado viu o Ramon jogando a na ponta futebol. esquerda. Opção tática. ou, Opção tática. tática, ou até mesmo Se ele viu o Ramon técnica. jogando na ponta Ou até esquerda, mesmo se ele técnica, viu o sabe por Rodinei quê? jogando na ponta direita e prefere colocar o Max, Ué, então o gosto dele é que não é lá dos melhores. Mas, Marcelo, aí você não concorda com a escolha dele. Mas dizer que ele não conhece, acho que o profissional merece um pouco mais de respeito, hein? o grande detalhe ali é o que ele tentou fazer com a entrada do Max. Que isso a gente não sabe, porque casualmente o Flamengo perde o jogo. Se o Flamengo ganha, talvez a entrada do Max fosse a grande saída do jogo. A gente não pode inferir isso. Agora, ele ali é opção tática. Ele colocou o Max por alguma função, de deixar prender o lateral do Bragantino, que o lado esquerdo, direito deles, esquerdo do Flamengo, estava sendo muito explorado no primeiro tempo. Toda hora tinha 2 contra 1 com o Felipe Luiz, e o lateral direito, inclusive, faz o primeiro gol. Ele estava jogando muito solto. Então, talvez a colocação do Max ali não seja uma colocação para ganhar ofensividade, e sim para prender o lateral direito do Bragantino. Agora, a gente não sabe, a gente não está na cabeça dele. Eu, particularmente, eu teria feito uma outra alteração. Mas, assim, na minha visão, Walter, não na visão que está com o elenco todo dia, que treina. A minha visão, Walter, eu teria colocado o João Gomes, teria colocado o Gerson para a direita e o Vitinho para a esquerda. Eu teria feito isso. Mas é uma opção minha. Eu não tô. A gente realmente, é o que o Igor falou, a gente não vive o dia a dia, não sabe o que é treinado. Então é muito difícil a gente também afirmar isso. É lógico, a nossa opção, assim como a opção dele. Só que ele é que está lá com o carro colocado sempre em dúvida. A gente não. A gente está falando aqui do que a gente olha de um jogo que a gente não viu a semana toda. Às vezes o jogador não está nem bem no momento, está com algum problema psicológico, alguma coisa, a gente não sabe. Porque isso tudo fica trancado. O Gerson, por exemplo, ontem fez uma partida em que ele sumiu do campo. Então, assim, por quê? Provavelmente por causa dessa coisa, dessa transferência, que está mexendo com ele. E tanto é que o Rogério tem deixado ele jogar o jogo todo, que não é normal. Geralmente o Gerson era substituído. Mas eu acho que até de uma forma. Outra coisa, Walter. De uma forma de agradecimento à passagem dele. Um detalhe que eu não sei se vocês concordam, mas o Gerson, me parece que ele, no jogo de ontem, ele era, inclusive, o grande responsável por esse boicote ao Michael. Ele era o cara que mais deixava de dar a bola para o Michael, porque ele era o cara justamente que fazia aquele pêndulo ali. Ele ficava sempre virando a bola de um lado para o outro, ele se apresentava tanto nas triangulações de um lado como do outro, muitas vezes. E ele era o cara que... Foi ele que começou o movimento de não tocar mais para o Michael.
Aí depois isso começou a atingir Felipe Luiz, Bruno Henrique e todo mundo parou. E segundo, o Gerson, a meu ver, é o cara, claro, veja bem, eu não estou dizendo que o Gerson ele é culpado por isso, mas o Gerson me parece o cara que contamina, por exemplo, a cabeça do Vitinho. Eu acho que no primeiro tempo o Vitinho estava razoável. O Gerson tem um momento de erro de passe do Vitinho que ele dá o chiliquezinho dele lá, reclama. E chilique, que eu quero dizer, é jeito de falar. Ele reclama, tá? Ele reclama, e aí daquele momento em diante ali, o Vitinho passa a errar. Aí pronto, como eu disse, tem um momento no Vitinho em campo que se virou a chave. Ele errou 3 lances seguidos, pode tirar, não vai recuperar. Esquece. Deixou de ser o Vitor, passou a ser o Vinícius. Isso, ele vai cruzar errado, ele vai chutar no meio da rua, ele vai tentar driblar intermediária de defesa. Então ele vai começar a tomar a decisão errada, porque ele é um cara que precisa de pouco para afetar a cabeça dele. Então, assim, nesse ponto, eu achei o Gerson bastante irritado com os companheiros, né? E com aquele jeito habitual dele, né? Aquela coisa de vez em quando dar uma andada em campo, enfim, a falta de intensidade, que eu acho que é o que tira ele da seleção. Já falei isso aqui outras vezes. Mas, e que compromete essa marcação que você citou, né, Marcelo? Sim. A falta de participação dele no sistema defensivo. Ontem, realmente, eu estava comentando aqui com meu filho, sim, a partida do Diego na distribuição de bola foi enorme de novo. Foi absurda. O Diego ontem fazia uma partida fantástica. Mas precisa de ajuda. Esse time de joga com esse primeiro cabeça de área muito técnico de distribuição de jogo, de participação, e já veterano, como foi o Pirlo, que vocês utilizaram aí como referência, você tem que ter um cara que seja um cão de guarda na frente dele. Porque era o Gattuso no meio. Entendeu? Não, eu já falei que eu acho que o Flamengo vai melhorar com o João Gomes. E aí você tem o Diego e não tem um Gattuso na frente dele. E o cara da frente, talvez até a entrada do João Gomes, eu acho que vai melhorar. Vai dar mais estabilidade esse meio campo Flamengo. E digo mais, coincidência ou não, o Flamengo ficou 5 jogos aí sem levar gols. E nesses 5 jogos, o João Gomes nem começou todos, mas participou de todos. E ontem ele não jogou 1 minuto sequer. E o Flamengo levou 3 gols. Entendeu? Eu acho que é coincidência. Se existe uma relação causa-efeito direta. Não, eu acho que não tem relação direta. Mas, por exemplo, tem muitos jogos que a gente não tomou gol e ele não fez, não jogou o jogo todo. Não jogou o jogo todo, foi o que eu falei. Alguns jogos ele participou inteiramente, de outros nem tanto. Aliás, ele só não participou, acho que o jogo todo, o jogo passado, né? Que ele entrou no segundo tempo no lugar do Diego, contra o Curitiba. Nos outros jogos ele estava no lugar do Gerson, porque o Gerson estava na seleção olímpica. Quer dizer, dos cinco jogos que o Flamengo não levou gol, acho que ele participou inteiramente 3 ou 4, pelo menos, e o último jogo contra o Curitiba pela metade. Que ele dá uma estabilidade ao meio de campo, isso, para mim, é muito claro. Não, a intensidade dele é absurda. A intensidade dele é absurda. A gente vai ganhar muito com a bola nos pés, ele sabe jogar futebol. Então, quando o Flamengo fez 2-1, na minha opinião, ele tinha que ter colocado o João Gomes ali, porque você via claramente que alguns jogadores do meio campo para frente não estavam rendendo. Então, e no final do jogo, o Vitinho, além de já estar mal, como o Igor falou, né, por causa do desligamento, do on-off do Vitinho, ele estava cansado, claramente. Ele pegava a bola, segurava, ele dava um passo para trás ou para o lado. Aí entra o problema que a gente falou, que é o Flamengo depauperado. O Flamengo depauperado. Você ia colocar aqui no lugar do Vitinho. Marcelo, mas olha só. Isso foi regra do jogo. Ninguém discutiu isso no início do campeonato. O Flamengo está sem 6 jogadores. 6 não. Vamos ser... Então, o Flamengo está sem 4 jogadores. O Flamengo está sem 4 jogadores e o Atlético Mineiro deve estar sem 3 ou 4. Então, assim, não dá para ficar só reclamando disso. Isso aí, o Atlético está sem... Não dá para ficar só reclamando disso. O Atlético está sem Júnior Alonso. A gente fala o tempo todo que o Flamengo é o melhor elenco, não sei o quê, não sei o quê. Então, se é elenco, tem que ter reserva. É isso aí, exatamente. Então, assim, atribuir somente a CBF isso também não é muito honesto. Mas porque a questão não é todo mundo já sabia que teria a Copa América, então por que no início do ano não começou esse movimento que está começando agora? A questão porque é isso que parece, só um instantinho, Marcelo, deixa eu concluir. O que parece é o seguinte... Menos fala aqui. Não, vou deixar tu falar, deixa eu só concluir a frase. O que parece é o seguinte... Esperando 10 minutos para falar. Que o Flamengo só faz as coisas quando prejudicado. É isso que me passa. Se eu não tiver prejuízo, está tudo bem, rola do jeito que quiser. Quando eu tenho prejuízo, eu reclamo.
É o que está aparecendo. Pô, não é assim. Então vamos discutir o Campeonato Brasileiro no início do ano. Vamos discutir o tamanho do Carioca, que se perde tempo. Isso são outros 500. Que o campeonato é tudo errado, que o Flamengo assinou, que o Flamengo se submeteu a isso aí, é óbvio. É óbvio, evidente, não discuto isso. E não teria escolha de fazer diferente, cara. Agora, o Flamengo então teria que repensar a questão do seu... Porque ou você monta um time com bons jogadores que não sejam convocáveis, ou se você montar com jogadores convocáveis, você tem que ter 3 times. Porque você tem que ter os jogadores que vão ser convocados, como lateral direito. O Flamengo perdeu o Isla, mas tem hoje o Mateuzinho e o Rodinei. Se o Mateuzinho se machucar, levar o 3º cartão amarelo, sei lá o que for, o Rodinei vai entrar. Legal, tem 3 jogadores, então, para a mesma posição. E vai irritar, hein? O que aconteceu ontem é que o Flamengo não tinha reserva para entrar no lugar do Vitinho, do Michael. Não tinha, do Bruno Henrique, se precisasse. Então, não tinha jogador para entrar no lugar dele. Concordo. E, assim, o Flamengo tem hoje o Gabigol, não está jogando porque está na seleção. O Pedro voltou. Quem seria o titular seria o Pedro. Quem está jogando é o 3º jogador. Imagina se o Flamengo não tem esse bom atacante, que é o Rodrigo Muniz. Olha só o prejuízo que isso representaria. Tá? O Flamengo hoje precisa do 3º camisa 9. Sim, Marcelo, mas voltando ao Pedro. O Pedro está com Covid. Sim. Não tem a ver nesse ponto com o CBF. Tudo bem, pegou a Covid na viagem. CBF, sim. O Gerson estava lá e não pegou. Não, tem a ver com a CBF, sim, a partir do momento em que o Gabigol está convocado. O primeiro está na seleção. E o segundo, que é, por exemplo, o segundo, quem é o reserva? Vamos lá, quem é o reserva do Everton Ribeiro hoje? É o Vitinho. Certo? Então, o Everton Ribeiro está na seleção. Só tem o Vitinho para aquela posição, cara. Se o Vitinho tiver que sair do jogo, você vai colocar quem? Se o Vitinho levar o 3º cartão, você vai colocar quem? Sim, mas, cara, entendeu? Isso aí tem uma coisa opção por não parar campeonato em competição oficial da FIFA foi dada pelos clubes. Então, cara, paciência. Quando você tem 2 jogadores por posição, você tem um bom elenco. Mas agora, do jeito que a coisa está acontecendo, você não tem mais que ter 2 jogadores por posição. Você tem que ter 3. Tem que ter 3, porque um pode estar na seleção, aí um joga, e se acontecer alguma coisa com o segundo, joga o 3º, que é o que está acontecendo com o centroavante. Não, você vai falar, mas por isso foi combinado lá atrás, no início do ano. Verdade, concordo com isso tudo. O errado é o Flamengo ter permitido lá no início do ano isso acontecer. Essa discussão da Copa América não teria que ter acontecido agora. Então a culpa não é só da CBF, não é única exclusiva da CBF. É um calendário absurdo, ridículo. A culpa é da CBF, porque o calendário é uma porcaria, mas é dos clubes que não querem brigar com a CBF. Ué, é simples assim. Não dá tesão para comprar um jogador que seja convocável. Pinta uma situação que você poderia contratar o Thiago Silva. O Thiago Silva já está veterano, digamos que o Chelsea não quisesse mais renovar, renovou. Mas situação hipotética, eu não quero... Aí ele é tricolor, o Thiago Silva é tricolor. Para o Fluminense valeria a pena, nessa situação, contratar um Thiago Silva? A minha opinião, dar minha opinião aqui, eu acho que isso de certa maneira, acho que esse é um assunto, claro, respeito a opinião, mas eu acho que é uma ponderação que para mim não cabe, porque eu não vou deixar de contratar um jogador bom porque ele é convocado, até porque se eu comprar um jogador que não é convocado, mas ele se destacar, ele vai ser convocado. Ou alguém aqui, quando contratou o Everton Ribeiro, pensou que ele ia ser convocado. O estilo de jogo do Everton Ribeiro e tudo mais, não. Eu concordo contigo. A gente não contrataria o Arrascaeta? A gente sabia que ele ia para a seleção uruguaia. Deixaria de contratar? Então, mas só que aí você não incentiva os caras a buscarem os melhores para o seu time. Entendeu? Isso que eu tô verdade, eu vou falar uma coisa, a verdade por exemplo, é que o Brasil... agora, nesse momento, a verdade é que o Brasil... que o Thiago Silva vai jogar a Copa América. Se você tem a oportunidade de contratar o Thiago Silva e o Davi Luiz, você vai contratar quem? Mas o Davi Luiz começar a jogar é convocado. Se começar a jogar bem, pode ser convocado. Mas hoje, o Thiago Silva está sendo convocado. O Davi Luiz, não. E você sabe que você vai... Aí você, provavelmente, com o Thiago Silva, você vai perder o cara para a Copa América. Aí ainda, mais umas... Acho que vai haver umas 3 ou 4 datas FIFA.
até o final do ano nas eliminatórias. E cada vez que o cara é convocado, você perde 2, 3 jogos do seu jogador. Uhum. Nesse momento, se você tivesse que escolher, olha só, 10 dias antes da Copa América, puxa, eu tenho a possibilidade de trazer um dos dois, Thiago Silva ou Davi Luiz. Você pode até achar o Thiago Silva melhor, mas eu acabaria trazendo o Davi Luiz. A possibilidade que o Davi Luiz tem de ser convocado hoje é menor. Eu não, traria o Thiago Silva, mais jogador. Não, muito melhor. Você pode, é isso que eu falo, você pode até eu entendi o que você falou, mas eu nessa ponderação, para mim, é uma ponderação que, a meu ver, não cabe. Eu não deixaria de trazer um jogador porque ele tem chance de ser convocado. O errado é o calendário, concordo com exatamente. Você. Agora, olha só, em algum momento a gente tem que enfrentar o que me parece aqui o dedo na ferida. É só a CBF? É só a CBF? Eu acho que não. Eu acho que tem interesse econômico. O famoso mercado aí que a gente tanto fala hoje em dia na política, né? O mercado, ele se movimenta. A gente não precisa dar nomes aqui, até porque talvez a gente vá falar até besteira, porque a gente não sabe exatamente quem são os integrantes necessariamente desse mercado. Talvez façam parte desse mercado empresários, os próprios clubes, a gente não sabe. Sim. Mas eu acho, sinceramente, que é o poder econômico que manda nisso, porque não faz sentido. Eu não acho nem que a CBF tenha desejo de manter o calendário brasileiro diferente do resto do mundo. Eu não acho que seja desejo da CBF. Eu acho que é uma pressão que ela também aceita. Esse calendário é assim, escroto? Por quê? Por causa dos estaduais, cara. Mas olha só, tudo bem, eu entendo o que você está falando, mas o estadual não pode ser no meio do ano? É isso que eu estou falando, não é só isso. As federações aceitariam. É uma questão matemática. Eu sou professor de português, mas não é uma questão matemática. Quase todos os campeonatos do mundo são com 20 clubes, certo? Sim. Então, quase todos os campeonatos nacionais têm 38 datas, consequentemente. Sim. Certo? Aí você tem as Copas. Copa do Brasil, na Inglaterra até tem mais do que uma Copa. Sim, 2 Copas. Na Espanha são 2 também. Na Espanha são 2 também. Isso. Né? Enfim, aí você tem as Copas continentais. Só que aí você tem 14 datas que pegam 3 meses do ano nos estaduais. Isso aí aperta, que faz. Qual é a consequência dos estaduais? Não, tudo bem, olha só, eu não vou, desculpa te interromper, mas eu não estou nem discordando disso, do excesso de dados. Claro que é um excesso de dados. Eu estou falando, pelo menos, de ajustar a questão do calendário. Assim, o ano vai começar no meio do ano e vai acabar no meio do ano seguinte. E nas paralisações de data FIFA, você vai paralisar. Porque a verdade é que, assim, dá para paralisar. O absurdo aqui no Brasil. O absurdo no Brasil é a quantidade de jogos, mas você consegue, porque lá na Europa você tem 3 meses de férias, cara. A final da Champions League é em junho, final de maio, início de junho, e os caras só voltam a treinar e jogar em agosto. Final de agosto, início de setembro é que vai começar o jogo, o resto é treinamento. Aqui no Brasil, o cara para de jogar no final do ano, se for até o Mundial, joga até 20 e pouco de dezembro, 20 de janeiro já está no Carioca de novo. Então, assim, a grande diferença aqui para lá fora, a meu ver, são as férias. Porque essas 14 datas aí, se você prestar atenção, são mais ou menos, você tem 4 semanas, aí em um mês você tem 8 jogos, mais 6 no outro é 1 mês e meio. É o tempo que lá fora você fica parado. Tudo que eu falo é o seguinte, era só começar no meio do ano e acabar no meio do ano. E respeitar as datas FIFA. Acabou. Acabou. Que continuar sendo a porra do Carioca. Entendeu? Não, mas outra olha só, coisa falando em data Carioca, FIFA. Nesse ano de 2021, ele recomeçou praticamente sem interromper por causa da. Não, mas eu falei em situações normais. Em situações normais, 2019 para 2020, o Flamengo jogou o Mundial. O Flamengo joga a partida do Mundial, é dia 22 de dezembro, não é? Se eu não me engano. Eu acho que é 22 de dezembro que o Flamengo joga o Mundial lá em Dubai. Em Doha, aliás. Foi 21 de dezembro. 21. Então, joga lá o Mundial no dia 21 de dezembro, aí volta. No dia 20 de janeiro já estreia no Carioca. No final de janeiro já recomeça. 20 de janeiro, se eu não me engano. Já dia 2 de janeiro, geralmente dia 2 de janeiro, os jogadores estão retornando de férias. Não se esqueça na matemática também que aqui no Brasil também tem um mês de férias. Pois é, e os caras... E, alguns... E aí eles também passam 20 dias, pelo menos, em pré-temporada. A pré-temporada de 2020 do Flamengo, de 2019 para 2020, foi diminuída, porque como o Flamengo foi para o Mundial de Clubes, estendeu, em vez de o Flamengo iniciar as férias no dia 2, 3 de dezembro, começou no dia 21. Sim, aí respeitou os 30 dias, certo? Exatamente. Né? Então, mas, de qualquer forma, aí você tira da sua matemática mais 50 dias aí.
São 30 dias de férias, mais uns 20 dias, 15 dias de pré-temporada. Então, mas lá fora que eu te Então, falei, cara, lá fora você tem esse mês de férias e você tem mais 2 meses. Sim. Só que o campeonato estadual leva 4 meses. Aí que tá o problema. Assim, mas aí são Então, datas nessa diluídas. matemática, Eu concordo que é um problema, mas vamos partir da premissa de que não vai acabar o Carioca. em vez de ter 14 datas, os grandes clubes tinham que jogar 4 datas no máximo, cara, no campeonato estadual. Bota os pequenos se comendo, entendeu? E no final faz alguma coisa que entra os grandes. Porque senão, cara, toda data FIFA vai ser esse inferno. Toda data FIFA. Deixa não é eu fazer uma colocação. O que eu falei, outro erro eu também acho... com o tamanho da nossa eliminatória. Eu estou favorável que acabe o estadual. Pô, algumas das minhas melhores lembranças, o gol do Rondinelli, o gol do Petkovic, tudo isso está no estadual. Eu tenho carinho pelo estadual. Mas a maneira como acontece o estadual hoje, você não tem... Porra, o Flamengo foi campeão, a gente talvez nem lembre daqui a 2 semanas como é que foram os gols, quem fez os gols. O campeonato foi perdendo. Se todos os jogos, quando os grandes entrassem, se os pequenos se comessem, se classificassem 4, ficassem 4 contra 4, aqui, os 4 melhores pequenos contra os 4 melhores grandes. Um jogo só, pum, 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 acabou, 4 datas. Quartas de final, semifinal, 2 jogos e 4 datas, acabou. Os pequenos é que tem que se comer. Cara, o futebol, até cada um tem que jogar o seu campeonato. O campeonato do Flamengo hoje, o campeonato do Vasco, não é mais o campeonato estadual. Talvez por isso que os outros clubes, né, o Flamengo ainda consegue sobreviver melhor, entendeu? Os outros clubes estejam sofrendo tanto. O Flamengo ainda administra melhor um pouco a situação. Mas não pode ter 14 datas, não pode jogar 10 vezes contra Nova Iguaçu, Madureira, Portuguesa, Bom Sucesso, Olaria. Pô, desculpe, aí, assim, eu vim da região da Leopoldina, meu tio foi presidente do Bom Sucesso, meu tio, né, ele foi médico do Olaria, o nome do estádio do Olaria, o nome do meu tio, né, o estádio da Rua Bariri, o estádio Mourão Filho, nome do meu tio, mas pô, acabou, esse futebol acabou. Infelizmente acabou. E aí você tem que pegar 14 datas, que leva 3 meses e meio, 4 meses, e aí você transfere para onde? Aquelas datas que você poderia parar para os jogadores irem para a seleção, você não pode parar. Você não pode parar. Rosental, então, o que eu te falei, Walter, eu vou ser bem breve, passo para você. Eu concordo, vamos partir, assim, vamos estabelecer uma coisa. Nenhum de nós acho que é a favor dos estaduais. Nenhum de nós é a favor, certo, Walter? Também não é a favor. Então, claro. Não, eu não sou contra o estadual. Eu sou contra, repito. Não, a fórmula atual do estadual. Sim, beleza, ok. Então, a gente é contra a forma atual. De jogos tem que ser mínima. Beleza, tudo bem. Agora vamos partir da premissa de que esse cenário que você está idealizando, que é para mim também o ideal, e acho que para o Walter também, onde você ainda tem um Carioca, mas com pouquíssimos jogos, ele não vai acontecer. Porque o que levanta o pequeno é jogar contra o grande de vez em quando. É mostrar o jogador dele na televisão, é vender jogador e tudo mais. Então, o cara não adianta. Os clubes pequenos, por enquanto que pareça, ainda tem força de federação. Tá bom, beleza. Então, não vai mudar. Não vai acabar o Carioca e não vai mudar. Aí, qual é a mudança que ela é possível, cara? Ajustar o calendário de acordo com o calendário europeu. Não é só europeu. A Argentina é assim, o sul-americano é assim. O Brasil é um mundo à parte. O Brasil é um mundo à parte. Ele é o único que joga de janeiro a dezembro. Todos os outros, o calendário é de meio de ano a meio de ano. Olha só. Se você vai ter que jogar 14 datas no Campeonato Carioca, mais 38 no Campeonato Brasileiro, mais não sei quantos da Taça Libertadores, mais não sei quantos da Copa do Brasil, tanto faz começar de agosto a junho, ou de janeiro a dezembro. No final, eu me lembro da entrevista do Klopp, quando o Klopp soube a quantidade de jogos que o Flamengo participou naquele ano. Como assim? O Flamengo jogou 80 e tantos jogos? Se lembra disso? Lembro, então, cara. Mas se você não mudar a fórmula dos campeonatos, a quantidade de jogos vai continuar sendo a mesma. Tanto faz começando de janeiro a dezembro ou de agosto a junho, vai dar no mesmo. Walter, dando a palavra para você... Você tem que diminuir a quantidade de jogos. Ok, isso que você tem que fazer. Não vai diminuir. E aí, por que nos outros países... Por que nos outros países não existem campeonatos regionalizados? A Inglaterra não é um país tão pequeno. O Reino Unido, na realidade, é a Inglaterra.
questão Não, de mas é tudo tradição. bem. Cara, o que eu acho que eles deveriam... Até porque, por exemplo, aqui no Brasil você tem campeonato de várzea com 4, 5 mil pessoas assistindo aos jogos, cara. Entendeu? Por que os campeonatos de várzea atraem público e um jogo entre Bom Sucesso e Olaria não atrai? Porque eu acho que eles não sabem organizar a coisa. Eu acho que o Bom Sucesso teria que ter o campeonato dele, que ele ganhasse o campeonato. Por exemplo, que houvesse um campeonato carioca só com os pequenos, o Bom Sucesso fosse campeão, o Olaria o vice, e aí faria um super campeonato carioca, que entraria os grandes, aí ficaria só com 4 datas. Você teria um carioca que um sairia campeão, que teria atratividade para o público. Não é? Quando acaba o ano, dezembro, último jogo do ano, como o ano passado, Flamengo e São Paulo. Aí, pô, nesse ano não teve férias, certo? Quando você acaba o ano, um jogão Flamengo e São Paulo, vem as férias, vem a pré-temporada, e você fica na secura de ver um jogão de novo. Você quer ver o Flamengo jogar contra o Palmeiras. Você quer ver um Flamengo Atlético. Aí não, é Flamengo e Cardoso Moreira. É complicado. Walter, fala aí, depois eu concluo. Duas colocações com relação à história do Carioca. A primeira coisa que tinha que ser definida é para essa história dos clubes grandes terem a obrigação de botar seus jogadores titulares. O clube grande podia ter o direito. Porque na Europa, o cara não quer botar o time titular na Copa, ele não bota. O Klopp, por exemplo, botou um sub-23 para jogar na Copa da Inglaterra, foi eliminado para poder disputar o Mundial. Tem que ter prioridade. Não pode televisão interferir nisso. 2, nós temos uma eliminatória surreal. Uma eliminatória onde você tem 18 jogos por país. É desnecessário. É desnecessário. Você não precisa ter uma eliminatória para quê? Para o Brasil estar lá na frente, já está classificado para a Copa do Mundo e a gente está perdendo o jogador. A eliminatória da Europa, ela tem grupos de 5 ou 6 clubes, ida e volta, acabou. Só o segundo colocado é que vai para a repescagem. Aqui não. A gente tem que jogar 2 vezes com a Bolívia, 2 vezes com a Venezuela, 2 vezes com o Equador, 2 vezes com a Argentina. Para quê? Para classificar 5 seleções? Então, por que não colhe também a eliminatória? O próprio Mauro César defende isso. Por que não faz 2 grupos de 5? Mas, Walter, e aí, quantos vão de cada lado? Pronto, acabou. Eu acho esse eliminatório absurdo, eu concordo contigo plenamente. Mas gera data para os clubes. Sim, mas aquela data para as eliminatórias é data FIFA. Se não houver... Marcelo, mas o problema da data FIFA... Peraí, Marcelo. Mas o problema da data FIFA é que ela causa interrupção no calendário brasileiro. Então não adianta ter uma eliminatória tão grande, porque eu estou interrompendo o brasileiro num período curto, e fora que estão fazendo Copa América todo dia. Não tem o que fazer, vamos fazer Copa América. 4 também nos últimos 6 anos. Isso. 4 Copas Américas nos últimos 6 anos. Absurdo. Eu acho um absurdo. Isso. Você vê a organização europeia nisso. Tem euro a cada 4 anos. Ponto. Sim. Tem eliminatória e os caras fazem eliminatória para euro. Os caras criaram uma competição nova e nenhum clube reclama. Por quê? Porque é organizado. Eu quero acrescentar aqui, olha só. Isso beira de certa maneira quase que um debate político, mas é o seguinte: lá na Europa você tem, apesar inclusive dos escândalos, instituições fortes e que não cedem à pressão de mercado. O que acontece aqui é isso. Porque ter mais jogos de seleção significa vender mais patrocínio, significa arrecadar mais dinheiro para as confederações nacionais e para a Conmebol. E aí eles botam 18 jogos, ao invés de botar 10, por exemplo. Porque 10 não, menos até. Porque se você bota 2 grupos de 5, serão 4 jogos, 8 e de volta. 8 datas. 8 datas. Aí sabe o que acontece? As outras datas faz amistoso, cara. Porque lá na Europa também tem data FIFA. Só que eles fazem amistoso. Não, mas calma, Rosenthal, mas aí tem um detalhe. Não é isso que mas gera não, gera, mas aí calma aí. Mas aí tem um detalhe lá, que é o seguinte, Rosenthal. Lá, quando você tem data FIFA de amistoso, eles respeitam, por exemplo, a situação de alguns clubes. Se o clube estiver envolvido em algum tipo de partida relevante naquele momento, ele não convoca, ele faz experimento, que é amistoso, porra. Aqui não. Aqui você vai culpar o Tite dele querer levar sempre a melhor seleção pro jogo da eliminatória? Eu não culpo o cara, que tá mais certo, faria o mesmo, porra.
Agora, o cara quer levar para a Copa América. Se ele perde a Copa América, todo mundo começa a xingar que é o Tite fora. Ele ganhando. Ele ganhou a última Copa América, foi bem na Copa, quer dizer, não rendeu tão bem, mas enfim. Contra a Bélgica, a gente perdeu por uma fatalidade, porque se no primeiro tempo a gente tomou um vareio, no segundo a gente deu. Era para ter empatado virado, Courtois foi o melhor em campo. E todo mundo critica o cara. É uma crítica voluntária ao Tite que eu não consigo entender. Imagina se ele perde a Copa América. Eu não estou nem entrando nesse mérito, porque eu estou falando data FIFA, é data FIFA, o mundo inteiro para. Não é no Brasil. Se o mundo inteiro para, tá legal? Óbvio que a seleção vai jogar nessa data FIFA. Se vai jogar eliminatório, se vai jogar amistoso, isso não importa. O que importa é que data FIFA os clubes não joguem. É isso que eu acho. E os clubes hoje não jogam. Na Europa não jogam, na Argentina não jogam, na Colômbia não jogam, mas no Brasil jogam. É isso. Independentemente de qualquer coisa. Data FIFA é data FIFA. Isso, se você vai... eu também acho um absurdo o formato com 18 jogos. Pô, isso é surreal, isso. É surreal. Entendeu? Pô, a gente é da época que, por exemplo, o Brasil foi classificado jogando contra Paraguai e Bolívia, se não me engano. Eu fui às eliminatórias, inclusive fez gol de falta. Foi sensacional, era muito legal, muito bacana ter aquele gol de chaleira. Até porque quando você só tem 3 times numa chave e um só se classifica, aquele grandalhão corre o risco de pedir não ir para a Copa. Uhum. Gente, a Argentina foi para a Copa do Mundo de 94 por um milagre. Perdeu de 5-0 da Colômbia. Você se lembra disso, Walter? Perdeu de 5-0 para a Colômbia e classificou porque alguém fez no outro jogo. O cara fez o gol no último minuto, que desclassificou uma terceira seleção. Eu não lembro exatamente. Então, quando você tem menos jogos, você coloca até mais em risco. Na última Copa também entrou no limite. Entendeu? Mas veja, pra gente não ficar repetitivo aqui, pra gente rodar. Só pra gente voltar à história da data FIFA. Eu concordo que data FIFA é data FIFA. Aí sabe o que fazem? Criam uma Copa América fora da data FIFA. Esse é o problema. Você encaixa uma Copa América fora de uma data FIFA. Não, agora olha só, deixa eu falar uma coisa que eu acho que a gente já está se estendendo muito do assunto. Copa América não é data FIFA não, né? Não. Essa especificamente acho que está sendo, porque está junto com a Eurocopa. Está coincidindo com a Eurocopa. Está coincidindo com a Eurocopa, mas as anteriores não. Porque, de novo. De novo, presta atenção. De novo. São 4 Copas Américas. Se a Copa América tivesse acontecido no ano passado, como deveria ter sido, seriam 4 Copas Américas em 5 anos. Como o ano passado não aconteceu, se tornou 4 em 6, mas seriam 4 em 5. Isso não é data FIFA. A data FIFA é uma Eurocopa a cada 4 anos. Então a data FIFA é de uma competição de seleções a cada 4 anos. No caso, contando com a Copa do Mundo, uma competição de seleções a cada 2 anos. Isso não é data FIFA, por exemplo, agora. O Flamengo poderia ter recusado, não vou deixar o Gabigol jogar, não. Não tem isso. A legislação aqui não é assim. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo está peitando. A gente pode até aproveitar e entrar no caso do Pedro agora. Deixa eu só falar, antes da gente entrar nisso, eu acho que a gente já deixou muito claro, já estamos aqui 50 e poucos minutos, vamos partir para outras coisas, fazer comentários breves aqui sobre a classificação na Copa do Brasil e o Walter dar aquele fechamento lá com a visão geral dos outros esportes do Flamengo. Eu só queria deixar claro o seguinte, é porque você citou algumas coisas, Rosenthal, mas aí é só para finalizar, para a gente mudar. A gente pode depois fazer um encontro para falar mais sobre isso, de maneira até mais ponderada, mais organizada, digamos assim. É o seguinte, quando eu falo de botar o calendário no meio ano e respeitar a data FIFA, aí você citou, mas o Klopp, o Flamengo jogou 80 jogos, não sei o quê. Cara, o absurdo de jogar 80 jogos é que aqui se joga quarta e domingo sempre, o ano inteiro. Não é porque para de vez em quando, porque parar de vez em quando dava para parar. Por incrível que pareça, dá para parar. São 80 jogos, não são 80 jogos? Se você bota 2 jogos por semana, são 55 semanas no ano. Então você precisa de 40 semanas de jogos, tá bom? Então se eu tenho 40 semanas de jogos e 15 semanas parados, eu tenho praticamente 4 meses parados. Porque 15 semanas dão mais ou menos 4 meses. 3 meses é alguma coisa. Concordam comigo? 3 meses é alguma coisa. Então não dá para ter nesses 3 meses alguma coisa. Férias de jogador, pré-temporada, data FIFA? Dá para fazer. É só organizar de acordo com o calendário europeu. Vai continuar sendo excessivo? Vai. Porque diferentemente da Europa, onde lá se joga às vezes só no sábado ou no domingo, não joga quarta-feira, aqui vai ter jogo quarta e domingo o tempo todo. Mas dá para fazer. Dá para coincidir com o planeta. Tá? É só isso que eu queria falar. Walter, classificação do Flamengo na Copa do Brasil e depois aquele teu fechamento.
Me diz aí o Vamos que lá. você achou. Classificação do Flamengo, jogo sem risco contra o Coritiba. A partida de extremo domínio do Flamengo, né? Eu acho até que o placar acaba sendo pequeno. Mas, assim, uma classificação muito tranquila. O Flamengo fez muito boa partida contra o Coritiba. Sim, e voltando, né? Não fez uma má partida ontem, né? Detalhes que a gente já comentou. Mas eu acho que o jogo contra o Coritiba foi bem dominado pelo Flamengo, tranquilizou quando fez o segundo gol. Eu ouvi uma entrevista que o Rogério Ceni deu para TV Fla e ele fala que ele ia poupar o Diego, mas depois ele pediu ao Diego para jogar, porque ele considera que a presença do Diego ou do Felipe Luiz muito importante para a liderança do elenco. Então, que ele apelou para o Diego jogar aquele jogo, e assim que o Flamengo fez o segundo gol, ele tira o Diego, porque o jogo estava garantido e ele podia poupar o jogador. Ele reconhecia que o Diego tinha que ser poupado, porque está numa batida. No intervalo. Estava 1-0 ainda. Não lembro. Ele não volta para o segundo tempo. Então é isso. Porque ele sente que o jogo está garantido, ele tira o Diego para poupar, descansar o jogador. Mas ele fala isso da liderança e da importância de ter pelo menos o Diego ou o Felipe Luiz dentro de campo pela liderança que eles exercem. Mas o jogo foi muito tranquilo, muito tranquilo. Beleza. Rosenthal, antes da gente ir pro fechamento aí com as notícias do Walter, e aqui mais uma vez eu peço aos nossos amigos que dêem um like no vídeo, que se inscreva no canal, ative, dá aquela força pra gente, sempre muito bem-vindo. Se a gente conseguir atingir números grandes aí de inscritos, é claro que a gente vai tentar se mobilizar para fazer, de repente, alguma parceria com lojas do Flamengo, sei lá, conseguir fazer sorteios aqui. Se Deus quiser, a gente depende da colaboração de vocês. Rosenthal, comentários breves sobre Flamengo e Curitiba. Alguma coisa diferente do que o Walter falou que você quer acrescentar? Não sobrou. O Flamengo vem jogando bem, jogou bem ontem. Mesma coisa que o Walter falou, não tem nada a acrescentar, não. Eu também achei que o Flamengo controlou o jogo contra o Curitiba, assim como eu até achei que controlou ontem. Só que, gente, além de tudo que a gente falou aqui, das críticas a Bruno Henrique, a Michael, a Vitinho, enfim, o Bragantino é um bom time. A gente tem que acordar para essa realidade. O Bragantino é um bom time, bem treinado, tem bons jogadores. Joga futebol. Não, foi um jogo bom ontem. O jogo foi bom ontem. Pouquíssima paralisação, jogo. Gente, a gente acabou de ver o Palmeiras ser desclassificado pelo ABC. Isso é futebol. O único esporte que inferior pode ganhar superior. Você pode ter um time dominando um jogo e perder o jogo. Só trocou as letrinhas de novo, né? Não é ABC, é CRB. ABC de Natal. De novo. Isso aí, CRB da Lagoa. Discussão. Beleza. Walter, aquele teu fechamento. Aquele teu... Vamos lá. Não vai falar sobre o Pedro, não? A gente não vai falar sobre o Pedro? Sim, é verdade. Verdade. Aliás, a gente acabou minha filha aqui muito. tá me noticiando que é aniversário do Pedro, hein? Então, feliz aniversário pra você, Pedro. Volte logo. E volta correndo, hein? Porque o moleque tá arrebentando, hein? Uhul! Ô Pedro, eu vou comer seu bolo. Vai lá, cara. O que tem para falar sobre o Pedro? Bom, eu particularmente acho que o Flamengo está numa grande indecisão aí. Não sei, para mim, o Pedro fez uma postagem agradecendo o Flamengo pela convocação e tudo mais, mas ainda me parece indefinido de que ele vai. Eu não sei, o Flamengo vai realmente negar? Eu não sei. Para mim está meio que indefinido. Não é a data FIFA, né? Não, o Flamengo tem a prerrogativa. Não teria obrigação de liberar. Mas o que acontece? Já tinha aquela notícia do Mauro César Pereira, que o Vene Casagrande também soltou, dizendo que o Flamengo não ia liberar. Só que o Pedro foi lá e soltou uma postagem, agradecendo a convocação, agradecendo o Flamengo que tornou aquilo possível. Aí eu fiquei em dúvida. Vamos esperar. É possível o quê? A convocação mais a não ida, quer dizer, é o crescimento dele? Ficou em aberto, né? Tornou possível a ida dele para a Olimpíada, né? É difícil. Vamos ver. Vamos esperar ser nos próximos capítulos aí. A informação que a gente tem é que o Flamengo não vai liberar, mas o Pedro agradeceu o Flamengo por ter sido convocado. Aí eu não sei se de repente já tem algum acordo em off entre Pedro e Flamengo, o Flamengo libera, eu quero jogar a Olimpíada. Inclusive eles fizeram uma comparação entre o caso do Pedro e do Daniel Alves, né? O Daniel Alves parece que o São Paulo está devendo as cuecas pro Daniel Alves. Está devendo aí até a mãe do Daniel Alves. Aí o Daniel Alves fez o acordo, olha, eu quero jogar a Olimpíada e tal. E aí o São Paulo arregou. Aliás, eu acho que o São Paulo está indo para um caminho muito ruim. Eu tenho uma tese de que São Paulo em algum momento vai começar a cruzeirar.
Por falar disso, o Cruzeiro tá mal demais, né, Perdeu cara? ontem de novo. Perdeu de novo. Cara, eu tô achando Enfim, que Cruzeiro, Vasco e quanto Botafogo não mais, voltam, hein? Ano que vem, quanto pelo mais menos. dívidas eles têm, mais eles contraem. É. Né? E era o caminho que o Flamengo estava antes do Bandeira. É o A mesmo caso sensação aqui que em eu tenho em casa. relação... Quanto mais dívida eu tenho, mais eu contraio. Aliás, eu vou pagar vocês, tal, que eu tô devendo. Mentira, tô devendo ninguém não, porra. Fica falando em público, agora já era, É, Dudu. confissão de dívida. É. Agora seu Não, depoimento cara, passado, você é compensou a piada, não, dívida. é mentira, é piada. Devia contador é foda que vem juros compostos. Vai lá, Walter, fechamento. Vamos lá. Ontem, nossas equipes de vôlei Ô, masculino, Walter, só um segundinho. sub-21. Você tem que subir um pouquinho em relação à câmera. Parece que você é anão. Você Eu tá sou mais baixo que a baixinho gente. mesmo, cara. Eu tenho 1,68 m só, cara. Pô, deixa o cara tava escondendo o papo dele, agora tá aparecendo aquele papo aí, Não tem papada. problema o papo, não. Eu sou Ei. velho, isso é mole. Não dá nem para aparecer o escudo da camisa nova, pô. Daqui, parece até que é a camisa do Fluminense. Por causa do vermelho aqui em cima, né? O que acontece, pessoal? Ontem o Flamengo fez 2 amistosos. Ontem não, sexta-feira. De novo, contra aquela equipe americana de vôlei, né? O nosso sub-20 ganhou de 3-0 da seleção universitária americana. E o nosso sub-21 masculino ganhou de 3-1. Então, bons resultados, né? Garotada jogando, isso bem interessante. O sub-20 do futebol ontem ganhou de 4-0 do Boa Vista. O jogo foi lá em Bacaxá, o Flamengo fez 4-0, primeiro tempo acabou 1-0 e o Flamengo fez mais 3 gols no segundo tempo. O nosso Futebol 7, né, que no meu tempo chamava-se Futebol Society, está com 100% de aproveitamento na Copa Rio e fez 6-1 ontem no Paduano. Ô, Walter, esse futebol de 7 Paduano? só que é com grama, né? Paduano é um time aqui da região, hein? É grama Paduano sintética, com eu grama. acho. Eu acho que é grama sintética. Eu acho que é sintética. O Society era terrão, né? Era saibro. Não, depende. Era terrão mais ou menos, né? Porque tinha lugar que Era tinha graminha saibro. bonitinha. Tinha lugar que tinha graminha bonitinha. Na Grajaú, Jacarepaguá, tinha um campinho de society lá bonzinho. Ainda Eu sempre tem. joguei na Lagoa. Ainda tem, né? Ainda tem. Tem um campo aqui chamado de Campo do Batalhão, perto, eu sou daqui, para quem não conhece, eu sou da freguesia. Tem um campo do batalhão ali na Pau Ferro, perto da entrada da linha amarela. 18º, né? 18º Batalhão, exatamente. Ali é um clube, inclusive, Clube do Pau Ferro, que é o nome da estrada ali. São 3 campos muito bons. É lá que eu jogava minha pelada antes da pandemia. Não, E esse pessoal, Flamengo. esse time paduano treina lá. Vários amigos meus da pelada jogavam nesse paduano. O próprio aterro teve um período que botou grama sintética. Que, lógico, tem muito jogo, aquela grama vai embora muito rápido, né? Mas o aterro tinha feito, reduzido os campos, fez campos de society, deixou só um campo de futebol normal, né, de 11, e tinha botado grama sintética neles. Agora no seu estado, né? Há muito tempo eu não passo lá por causa da pandemia. Bota o cabelo e depois vai caindo o cabelo. É igual a grama sintética. O nosso futebol sub-17 ontem no Brasileiro, né? Perdeu a primeira partida, mas está classificado, né? A gente já tinha dito isso no último programa. Nosso time estava com 100% de aproveitamento. Ontem perdemos de 3-1 para o Atlético Goianiense lá no Dragão, no CT do Dragão. O futebol feminino ontem, o Flamengo ganhou de 1-0 do Avaí Kinder, eu acho que é isso. E por último, falar do basquete, né? O basquete teve uma baixa com a saída do Marquinhos, teve uma baixa com a saída do Chuzito. E o basquete tem. O Rafael Remstag. A gente contratou, né? Renovou o contrato do Olivinha, foi divulgado no último boteco. Renovou o contrato do Franco Balbi, né? O mago do Flamengo. E fez 4 contratações por enquanto, né? A volta do JP Batista, que já esteve no Flamengo, ele está retornando. Vai substituir o Hetzheimer, né? O Vitor Faverani, que é um jogador pouco conhecido no Brasil, porque ele sai muito cedo do Brasil.
Aos 14 anos de idade, ele sai do Brasil. Ele vai jogar na Espanha. Ele jogou em grandes clubes da Espanha, Barcelona, o Múrcia, o Málaga. Tem uma carreira quase toda na Espanha. Esteve no Boston Celtic. Ele participou de um draft, depois continuou na Espanha, mas depois foi contratado pelo Boston Celtic. Então, ele está vindo para o Flamengo, é um pivô alto, se eu não me engano, 2,10 metros de altura, e está vindo para reforçar o elenco do Flamengo. Jogou, inclusive, no time que decidiu, não naquele ano, né, que decidiu o Mundial com o Flamengo, o Maccabi Tel Aviv. Ele jogou também no Maccabi Tel Aviv. Então, sim, uma carreira internacional muito grande, está vindo para o Flamengo, e a gente acha que pode agregar muito. Além dele... O JP chegou a jogar na NBA, como Red Hammer. Sim. E além deles então, dois... pegou dois pivôs grandes, né? Sim. Dois pivôzões altos. Sim. E além deles dois, o Flamengo contrata dois americanos, um de dupla nacionalidade, é americano e jordaniano, inclusive joga na seleção da Jordânia, o outro eu acho que é só americano. Espero que ele perca esse cara aí pela data FIFA, hein? Estão vindo da Argentina para cá. Um deles é o Dar Turker, que, segundo eu li, foi eleito MVP do último campeonato argentino, jogando pelo São Lourenço. Então, assim, é um ala armador. Vi alguns lances na internet, ele é muito bom de infiltração, aquele jogador que parte para dentro, então pode ser muito interessante. E o outro é o Brandon Robson. O Brandon Robson, eu estava até hoje de manhã ouvindo um site sobre basquete, e dizem assim, é um jogador de média acima de 20 pontos. Então, a média de pontuação bem alta. E dizem que... Ela também. Sim, talvez tenha problema extra-quadra, mas que dentro da quadra é um baita jogador, né? Esse é um ala. E ele, quando o Flamengo, no ano passado, perdeu a final da Copa América, né? Da Champions América, para o Quinça, ele foi eleito MVP daquela competição. Tá? Ele fez uma boa partida contra o Flamengo, o Quinça ganhou de 92 a 86, se eu não me engano, e ele foi um dos principais jogadores. Então, assim, a gente acha que o elenco vai continuar melhor forte. Ainda que no ano passado. Eu acho que são opções do Gustavinho De Conte, ele já tinha revelado isso numa entrevista que ele deu, se eu não me engano, para a ESPN. Necessidade de renovação, né? Que ele ia mudar por causa de mudança de estilo, né? Ele é um cara muito estudioso, cobra demais dos jogadores, isso o Olivinha já falou, uma vez o Olivinha foi falar a diferença entre ele e o Neto, o técnico anterior, e o pessoal falava, o Neto é o cara paizão, é o cara que conversa contigo, o Gustavinho não, vai tomar esporro, e ele é meio Bernardinho do basquete, como disse meu filho ontem. Então, assim, mas até agora mostra, né, o ganho com a contratação dele. O Flamengo ganhou tudo no ano passado. E na sexta-feira, né, há um programa na Flá TV que passa a resenha da semana, e o Olivinha esteve falando sobre basquete. E o Olivinha fala, nosso objetivo é ganhar tudo, inclusive o Mundial. A gente não pode esquecer que esse ano o Flamengo vai jogar o Mundial. Sim, e o Olivinha fala, ganhar o Mundial. E ele está muito, assim, ele falou muito bem desses dois jogadores. Foi lógico, é o que ele falou. A gente não sabe o que vai ser quando juntar. Mas são dois bons jogadores. Joguei muito contra eles, são bons jogadores. Tanto o que vem do Quinça, o Robson, quanto o Tucker, que vem do São Lourenço. Então a gente tem grandes perspectivas. E é lógico, não acabou agora, né? A gente ainda tem possibilidade de contratação. O Flamengo não fechou ainda as contratações. Então vamos ver o que vai acontecer, inovações, tudo isso. Lembramos sempre que Flamengo, Real Madrid e Barcelona são os únicos 3 clubes do planeta que foram campeões mundiais no futebol e no basquete. Né? Eu ia falar isso agora, que eu acho que é muito importante o Flamengo, para fim de consolidação de marca do Flamengo. Se olhar, por exemplo, a nível sul-americano, o Flamengo é o bicho-papão da Libertadores, por exemplo, no futebol, e também da Champions aqui a nível sul-americano também. Acho isso muito importante. Né?
O Flamengo ganhou do Maccabi, né? Na final do. Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv. Né? Fala, pô, mas que moleza, né? Só que o Maccabi Tel Aviv chegou à final porque venceu o Real Madrid, né? Pois é. Moleza na Europa, no basquete, não existe. Como não existe no futebol. Aquele time do Flamengo era espetacular, né? Tinha Benite. Por sinal, jogador que faz muito sucesso na Espanha. Sim. Benítez é um cara conceituadíssimo na Espanha, joga nos melhores times, muito bom jogador. E além deles, além do Marquinhos, que tinha acabado de voltar da NBA. Sim. Tinha o nosso querido, o nosso Deus da raça, mas tinha, para mim, o melhor armador que eu vi jogar no Brasil. Né? Era o Laprovito. Nico. Que timaço que o Flamengo tinha naquele ano. Né? Talvez esse ano o Flamengo consiga superar em termos de qualidade. E ano passado... Lembra? O Flamengo contratou um jogador só para aquelas finais do Mundial, um jogador que também jogava na NBA. Você lembra disso? Ele jogou só as finais contra Eu me lembro, eu só não lembro quem foi, mas o Flamengo contratou. Se o regulamento permite, um abraço. Semana que vem eu digo quem foi esse jogador. Mas vamos lá. Oi? Semana que vem eu digo quem foi o jogador. Mas eu acho que assim, o Laprovito era realmente acima da média. Mas a gente tem que lembrar que essa temporada nós jogamos sem Balbi grande parte da temporada. Nós jogamos com um jogador na posição de armador, que foi o Iago, que jogou um absurdo. E o que é muito interessante, é um estilo diferente do Balbi. Então isso é legal para o Gustavinho mexer no time e mudar o jogo. Então, o que ele está procurando, o que eu acho que ele está procurando é isso. É mais opções, mais variedade. Para ele poder ter um jogo em que eu preciso de infiltração, eu tenho infiltração. Eu preciso de bola do perímetro, eu tenho bola do perímetro. Mas poder trocar isso durante um jogo. E ele, para quem assiste o basquete, ele substitui muito. O time do Gustavinho, ele não fica, ele deixa o time dele está sempre descansado, porque ele roda demais o elenco. Então isso é muito bom, ter variedade. Estou muito ansioso para ver esse time jogar. Esperando começarem os amistosos para a gente começar a assistir. Vai ter treinamento aí. Vai ter o Carioca também, né? Vai ter o Carioca. Só que o Campeonato Carioca é curtinho, né? Acho que é um mês. Porque tem poucos times. É bem curtinho. Beleza, então, pessoal. Era isso que eu queria passar. Show de bola. Então, vamos encerrar aqui. Fazer a despedida. Isso, fazer aquela... Um abraço, Rogério Ceni. Desculpe pelo que eu falei para você, Rogério Ceni. Mas é bom você dar uma olhadinha no elenco do Flamengo. Desculpe, mas eu mantenho tudo que eu falei. Marcelo, mas se tiver tempo... Se você tivesse vencido ontem, eu te amaria. Filho da... Entendeu? Como você perdeu ontem, eu te detesto. Mas semana que vem, quarta-feira, eu volto a te amar, não tem problema não. Se você assistir a entrevista que ele deu... Só um instantinho. Se você assistir a entrevista no Flá TV, ele vai falar sobre observar jogadores da categoria de base. Ele fala isso na entrevista. Uma boa entrevista, por sinal, porque lembrando do jogo Coritiba, né? Ele fala daquele passe do João Gomes, mas ele evidencia um passe anterior, que foi o passe do Ilharão, que quebrou a linha de marcação. Que o Ilharão enfia a bola no Gerson, o Gerson recua para o João Gomes e o João Gomes faz o lançamento. Ele cita muito esse detalhe. Mas são coisas que a gente vai vendo, vai amando e odiando, porque a gente é flamenguista, é assim mesmo. Cara, eu sou torcedor. Só extremos. Ganhou. Não, mas é verdade. A gente é assim. Perdeu uma besta. Ganhou é bestial. Simples assim. Não. Ganhou é bestial, perdeu uma besta. Bom, então, aqui também, Michael, por favor, você nos assiste aí. Muita pretensão da nossa achar que o Michael vai estar assistindo, assim como a gente achar que o Rogério Ceni vai assistir. Mas tudo bem, né? A gente faz aqui as retratações. A intenção o meia-culpa. A intenção aqui, obviamente, não é de tratar nada. Eu desejo todo sucesso. Claro que você é jogador de futebol, uma expressão aqui utilizada. Eu só acho que você não vai ter sucesso no Flamengo. É só essa a minha opinião. Tá? E é isso, galera. Então, mais uma vez, meus amigos, prazer estar aqui com vocês no Boteco, se eu não me engano, agora foi o Boteco número 5. E a gente...
E a gente... Pô, hoje eu esqueci minha caneca, eu esqueci. A gente... Isso aqui é de 2009, quando foi campeão em 2009. Boa. Então eu deixo aqui para vocês um abraço a todos vocês que estão acompanhando aqui. A de 2019. E eu espero que a minha próxima caneca não seja de 2029. Também espero, né? Por também favor, espero. né? Pelo amor de Deus, não. Nada disso. Mas já teve 2020, você que não atualizou, já poderia ter a caneca 2020. Né? Pessoal... Não, pô, só para fechar, eu fui vacinado semana passada, né? No sábado da semana passada. Contra a raiva? Eu tomei a nequinha. Contra a raiva, nequinha. Né? Tá bom. Ok. A AstraZeneca. Ou seja, daqui a mais ou menos 80 dias, né? Por aí, 70 e poucos dias, eu tomo a segunda dose. Ou seja, daqui a 3 meses, eu posso começar a voltar a ter vida normal. E eu acredito, sinceramente, piamente, que daqui a uns 3 meses nós poderíamos ter a vida normal. Isso. Você também foi vacinado, né, Igor, como professor? Fui. Semana... O Walter já tinha sido vacinado antes. Dia 9, no caso. Pô, cara, pessoal, vamos nos resguardar. Está faltando muito pouco para a nossa vida voltar ao normal. Muito pouco mesmo. Então, pô, vocês sabiam que a maior quantidade de acidentes de automóvel acontece a 1 quilômetro de casa? Sim, algo em torno de 40%. É aquele momento que você relaxa, acha que, pô, posso dirigir sem ter aquela tensão, sem ter Tem um detalhe, desculpa te interromper. Esses acidentes acabam sendo graves porque você solta o cinto. Já está nos arredores de casa, solta o cinto. Aí bate, tá sem cinto. Então, é a mesma coisa agora. A gente está muito perto do fim. Então, vamos nos resguardar. Daqui a 3 meses, se Deus quiser, vamos estar no Maracanã. Aliás, não vamos estar no Maracanã, não. Vamos estar no Maracanãzinho às 4 horas para ver o Mengão com essa galharada toda nova. E lá para umas 19 horas estaremos no Maracanã para ver o Mengão jogar lá o nosso futebol. Valeu, pessoal. E bobear fazendo boteco junto, né? Show de bola. Boteco junto. Com certeza, fazer o boteco junto. Isso aí vai ser ótimo. Na casa de um de nós aí, vamos reunir todo mundo, as famílias inclusive, e vamos fazer o boteco de verdade. Boteco numa mesa redonda, pode ser quadrada, que nem a bola do Kiko, mas o importante é a gente tomar nossa cerveja e bater nosso papo. Beleza, pessoal, prazer estar aqui com vocês, aos nossos amigos também que nos ouvem, um forte abraço, e não se esqueça, se inscreva no canal, para ficar legal, e ative o sininho. Beleza, galera? Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Ganha que eu vou te amar, hein? Saudações rubro-negras. Até mais. Saudações. Tchau, tchau. Tchau.